Olá, meu nome é Adriano Fabro e a gente vai continuar aqui com a aula de amostragem em aliasing, né? Então, nessa parte final, a gente vai começar a gente vai falar sobre a conversão analógico-digital, né, ou conversão AD, e o conceito de alcance dinâmico e finalizar com a conversão digital-analógico, né, que seria o processo inverso desse daqui, né? Então, sempre quando a gente fala de adquirir um sinal, né, a gente comentou que a gente passa ele por um processo de amostragem no tempo, né? Que quer dizer que eu amostro o meu sinal a uma certa taxa de amostragem, né? Ou a cada delta segundos, a gente viu isso. E aí, com isso, eu tenho algumas consequências relacionadas com a frequência do meu sinal, né? Então, a gente viu até agora o que acontece quando eu amostro esse sinal no tempo, né? Então a gente tem aliasing, acho que é a principal consequência que a gente viu lá. Só que essa amostragem no tempo é uma das etapas que eu preciso para conseguir utilizar esse meu sinal num computador moderno, né? Um computador para poder processar o meu sinal. Então, a outra etapa que a gente tem que trazer é transformar esse sinal que saiu da amostragem, né, numa palavra binária através do que a gente chama de um quantizador. Então, todo esse processo aqui, a gente chama ele de conversão analógico-digital, né, ou um conversor analógico-digital, porque eu saio de um sinal no tempo contínuo analógico para um sinal digital amostrado no tempo e quantizado com uma palavra binária, né? O que quer dizer essa quantização, né? Então eu saio aqui entrada do meu sinal, né? Eu tenho um sinal amostrado naquele tempo, só que agora aproximado por uma palavra binária. Então imagina que eu estou usando uma palavra binária aqui de 4 bits, tá? Por exemplo. Tipicamente eu vou usar um bit desse para representar o sinal do meu sinal, né? Se ele é positivo ou negativo. E o resto, os outros 3 bits, eu vou utilizar para representar o número que eu capturei daquele sinal num instante de tempo n que eu amostrei o meu sinal, né? Então, quando você tem lá as placas de aquisição, você tipicamente escolhe quantos bits você quer usar para fazer a sua conversão analógico digital, né? Então, é comum você ter aí 32, 64 bits, ou em algumas placas de som você pode ter até 16, 8 bits para coisas menores, né? Então você tem que avaliar quantos bits eu realmente preciso para conseguir representar o meu sinal de maneira adequada, tá? Então, qual que é o efeito dessa quantização, né? Então, imagina que eu tenho aqui um sinal com uma tensão de entrada de mais ou menos 10 volts, e aí eu passo ele por esse meu processo de conversão analógico digital com um conversor utilizando o nosso exemplo lá de 4 bits, tá? Então a gente tem nesse gráfico aqui, né, a tensão de entrada num instante de tempo n aqui, né? Essa representação é para lembrar que ele foi amostrado a cada delta segundos, tá? E aqui eu tenho um sinal contínuo, né? Então esse meu sinal eu peguei lá do meu sinal de voltagem, então em princípio ele pode ser qualquer valor real entre mais ou menos 10 volts, só que como eu estou representando esse cara com a palavra binária de 4 bits, né? Então eu vou ter alguns saltos de quantização aqui, né? Então qualquer valor, por exemplo, entre mais ou menos 5 sobre 8 volts aqui, eu vou representar ele como se fosse 0 volts, tá? Se ele tiver aqui entre 5 sobre 8 volts e 15 sobre 8 volts, eu vou representar ele com esse valor aqui da binário aqui de 0,01, né? Então ele vai estar nesse valor aqui 10 sobre 8 volts. Tudo bem? E assim por diante. Então qualquer valor que está aqui dentro, eu só vou conseguir representar através dessa palavra binária. Então ele vai ter esse valor de 20 sobre 8 e assim por diante, tá? Então, como que isso fica, né? Então imagina que eu tenho aqui uma onda senoidal com uma certa amplitude com uma certa amplitude, né? Nesse caso aqui, mais ou menos 1,5 volts.
E aí eu estou usando esse meu conversor digital de 4 bits, que em princípio ele teria que ser utilizado para uma entrada de mais ou menos 10 volts, né? Ou seja, esse cara aqui tem uma amplitude muito menor do que toda a minha tensão de entrada possível que eu estou utilizando para representar aqueles meus 4 bits, né? Então, imagina aqui que essa onda senoidal está oscilando aqui com mais ou menos 1 volt, né? E aí, a cada delta segundos, eu faço uma amostragem e aplico a minha quantização, no meu processo de quantização. Então, aqui no tempo zero, eu amostrei, estava exatamente no zero, então eu representei corretamente, né? Passei para o meu delta segundos, amostrei de novo, né? E aí, nessa amostragem, repara que ele está aqui nesse tempo, né? Está aqui nesse instante. Só que o meu sinal está entre dois valores possíveis, ou dois valores que eu consigo representar da minha palavra binária. Então ele joga para o mais próximo aqui e representa ela como 10 sobre 8. Né? Então repara que eu tenho um certo erro aqui, uma diferençazinha. Então se eu pegar aqui, ó, essa pequena diferença aqui já é um erro de codização, né? Então, mesma coisa para o instante seguinte, né? Só que aí, por coincidência, eu estou exatamente... O ponto que eu mostrei está exatamente no sinal, então eu representei adequadamente. No instante seguinte, amostro de novo, representei adequadamente, aqui, ou bem próximo, né? E aí, no instante seguinte, eu tenho uma outra amostragem, eu posso até fazer com uma cor diferente aqui. Então, o meu sinal era esse cara aqui, né? E aí eu tenho essa diferença aqui. No instante seguinte, eu era para estar com essa sinal aqui, tem uma diferença bem pequena. No outro instante, amostro de novo. Eu devia estar com esse sinal aqui no tempo, agora eu tenho essa diferença aqui, que é o meu erro, né? E assim por diante, para todos os meus sinais ali. Então, eu consigo representar aqui o meu sinal quantizado, né? Como sendo o meu sinal que foi amostrado no tempo, mais um certo erro de quantização aqui, associado a esse processo que a gente viu, né? Então, nota que esse erro de quantização está associado à escolha da palavra binária, né? Quantos bits consigo representar, e as características do próprio sinal, né? Então, se ele for um sinal muito pequeno, eu vou ter esse erro relativamente maior e assim por diante, tá? Então, como ele no fundo assim, ele depende muito do sinal que eu estou colocando, das características binárias, né? Eu consigo definir esse erro como uma diferença da minha quantização e do sinal amostrado, né? E consigo associar esse erro a uma função densidade de probabilidade. Então eu vou dizer que, como em princípio eu não conheço o sinal que eu estou amostrando, né? Por isso que eu estou amostrando, eu vou associar um erro aleatório ou uma função com uma função densidade de probabilidade para esse erro aqui, né? Então, como eu não tenho nenhuma informação adicional sobre o que está acontecendo entre aqueles dois intervalos da minha palavra binária, então é razoável aí, seguindo o princípio da máxima entropia, associar uma função de probabilidade uniforme nesse intervalo, né? E aí, a partir dessa função de densidade de probabilidade, eu consigo definir uma variância desse erro aqui, que vai me dar uma medida de dispersão, né, uma medida de quão espalhado é esse erro aí. A gente vai falar um pouco mais desses momentos estatísticos lá na frente no curso, tá? Mas a partir dessa variância aqui, né, que por definição é a diferença, é o segundo momento estatístico aqui, né, em torno da média, né? Nesse caso aqui, a gente, como a probabilidade é zero, a gente definiu uma média nula, né? E aí, aplicando aqui a definição, eu consigo calcular que a variância desse sinal, né, ele ou desse erro aqui, ele é esse intervalo aqui, delta, né, ao quadrado, dividido por 12, né. E aí, esse intervalo aqui, delta, né, que é justamente o intervalo da minha palavra binária, a gente consegue definir ele aqui como sendo x volts dividido pelo número, pelo tamanho da minha palavra binária aqui, né, que é 2 sobre b bits, 2 elevado a b bits, para uma palavra de comprimento b bits aqui, menos o bit de sinal, tá?
Então, no exemplo anterior aqui, a gente viu lá que eu tinha definido o meu conversor analógico digital com mais ou menos 10 volts, né? Com B bits, com 3 bits aqui. Então, esse dá um intervalo aí de 10/8, né? Então, a variância aqui do meu erro aleatório é 10/8 ao quadrado dividido por 12. Só para a gente ter uma noção, né? E aí, com essa definição de variância, a gente consegue falar sobre o que a gente chama lá de signal to noise ratio, ou taxa sinal ruído, né, da quantização, que é qual é o ruído introduzido no meu sinal pelo simples processo de passar ele pelo meu conversor analógico digital, tá? Então imagina que eu tenho o meu sinal completamente sem ruído, fiz uma medição excelente, mas o simples processo de passar ele pelo conversor analógico digital introduz esse ruído, ou esse erro associado, né, que a gente vai chamar aqui de ruído, uh, pelo processo de quantização, né? Então imagina que eu tenho lá um sinal aleatório qualquer, né? A gente vai falar lá na frente do curso sobre definir o que é esse aleatório, né? A gente vai ver que não é bem qualquer assim, tá? Mas que de modo que ele tenha uma variância também associada a esse sinal que a gente está querendo medir, né? Esse sigma x ao quadrado aqui. E aí a gente define a taxa sinal ruído aqui, né? Como a razão em log, né? Então 10 log 10 aqui, da potência do sinal que eu estou medindo, que a gente vai associar essa variância, dividido com a potência do erro relacionado ao problema de quantização, que é o erro que a gente tem até agora, né? Então, essa razão aqui, signal to noise, né? Sinal ruído, ela vai dar para a gente uma medida do alcance dinâmico do meu conversor AD. Quer dizer, qual é o maior alcance do sinal que eu consigo ter com esse meu conversor analógico digital, né? Então imagina que para eu conseguir usar esse alcance dinâmico do meu conversor, né, com P bits aqui, e aí eu tenho que a variância do meu sinal, se eu colocar, por exemplo, aqui, que a variância do meu sinal é igual à quantidade de volts, né, associada ali ao meu conversor, né, então eu consigo calcular aqui que a razão sinal ruído é do tipo daqui 10.8 aproximadamente, aqui fazendo essas contas, né, 10.8 mais 6.b bits decibéis, né, então ela vai depender obviamente da quantidade de bits que eu consigo ter no meu conversor, né? Então, quanto mais bits, maior o alcance dinâmico, né? Ou seja, menor é o erro associado ao erro de quantização, né? Então, a gente consegue representar melhor aquele erro, ou a gente consegue minimizar aquele erro associado, né? Porque a gente consegue representar melhor o meu sinal com maior tamanho da minha palavra binária, né? Beleza, só que se eu escolher aqui que a variância do meu sinal é igual ao tamanho ali da quantidade de volts do meu conversor analógico digital, né? Isso vai resultar em clipping, quer dizer, existe a chance do valor do meu sinal ser maior do que aquele mais ou menos 10 volts que a gente definiu, né? Porque eu coloquei que a variância do sinal é igual a esse limite, né? Então, tipicamente, eu reduzo essa potência aqui de modo que a variância do sinal seja x/4, né, aquele valor sobre 4, ou seja, eu estou dando a chance de ter 4 sigmas do meu sinal dentro daquele intervalo de mais ou menos 10 volts, né? E aí, com isso, eu tenho essa expressão aqui para minha razão sinal ruído, né? Então, a razão entre as potências do sinal e a potência do erro associado, né? Então, como um exemplo aqui, né, se eu tiver um conversor analógico digital de 12 bits, que é bem comum aqui, né, eu tenho um alcance dinâmico de 65 dB, né? Então eu consigo ter uma variação do meu sinal de 60, uma variação em amplitude do meu sinal de 65 decibéis, né? Quer dizer, a razão ou a variação entre o máximo valor de amplitude e o menor valor de amplitude que eu consigo representar com esse conversor analógico digital, tá? Na prática, tem outros fatores que vão diminuir ainda mais esse alcance dinâmico. Então, isso aqui vai ser o melhor possível se eu tiver uma medida excelente do meu sinal, né?
Se eu tiver uma amostragem ideal acontecendo ali, se eu não tive nenhum erro de amostragem, a gente não falou sobre isso, se eu não tiver outros ruídos acontecendo ali no sinal, associado a outros fenômenos, né, que vão interferir nisso aí também. Então, outras considerações, né, antes da gente falar disso aqui, é importante lembrar que na prática, assim, a gente tem sempre que tentar usar o maior alcance dinâmico possível do meu sinal dentro do meu conversor analógico digital, tá? Sem causar esse clipping, que é um corte do sinal. Lembra lá nas primeiras aulas, acho que talvez na primeira aula do curso, a gente viu um exemplo de clipping, né? Quando ele corta o sinal ali. Então eu tenho sempre que usar tentar o máximo possível usar todo esse alcance dinâmico aí do meu conversor analógico digital, seja aplicando um amplificador, seja ajustando alguma coisa no meu processo de aquisição. Tá? Então, outras considerações importantes aqui, práticas, né? São que tipicamente a gente vê aí no laboratório, né? A gente vê com mais detalhes em laboratório, é o condicionamento do sinal, né? Então, tem que verificar aí saída de transdutor, se tá deve estar condicionada para acomodar cabeamento, condições do ambiente, como é que está a qualidade da instrumentação, de gravação, né? O condicionamento da amplificação e filtragem, né? Então, eu posso usar também amplificadores na minha aquisição, né? Então, tipicamente o amplificador ele aumenta ou diminui a magnitude do meu sinal de maneira calibrada, né? Então, essa é uma das maneiras que eu tenho de utilizar todo o meu alcance dinâmico, né? Então, imagina que eu estou medindo lá um sinal com transdutor, e aí é um fenômeno que a amplitude de, sei lá, por exemplo, a amplitude de vibração é muito baixa, e aí eu consigo, com um amplificador, aumentar esse sinal aí para ele caber em todo o meu alcance dinâmico, né? E aí, dessa maneira, eu posso talvez usar menos bits na minha palavra binária para conseguir representar, né? Eu não tenho tanto problema assim com o tamanho da minha palavra binária, né? Filtros, né? Então, tipicamente a gente vai usar filtros, com certeza um filtro anti-aliasing, né? A gente já falou sobre isso. Mas eu posso também ter filtros passa alta para eliminar problemas de baixa frequência do meu sensor, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Eu posso ter aqui um amplificador de potência que ele tem um limite de frequência inferior, né? Então ele funciona a partir, por exemplo, de meio Hz, né? O que isso vai acontecer? Que se eu tiver aqui um sinal no tempo desse tipo aqui, né? Que é comum até, e aí eu vou com esse amplificador aqui, ele funciona bem, por exemplo, a partir de meio ou de 1 Hz, né? Sei lá, uma frequência, a partir de uma certa frequência. Essa onda aqui, ela tem componentes em frequência nessa região, né? Que quando eu aplico esse amplificação, essa baixa frequência acaba sendo distorcida e tem algum efeito aqui na minha resposta no tempo, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso daí. Outro problema importante, cuidado importante que eu tenho que ter é com cabeamento, né? Então, tipicamente, eu tenho que tomar cuidado com o aterramento do meu sistema de aquisição, isolamento eletromagnético dos cabos, né? Então, hoje é comum você já comprar os cabos com esse isolamento eletromagnético, né? Mas, enfim, nem sempre você pode ter isso daqui. Se eu estiver fazendo medições, por exemplo, próximos a motores elétricos, transformadores, eu tenho que tomar cuidado com esse isolamento eletromagnético também, então tem que ter os sensores adequados aí. Tá? Então, vamos dizer, umas considerações importantes aí. Um outro detalhe bastante importante para a gente com vibrações, né, é esse caso típico aqui de interferência do cabeamento, né? Então, você quer fazer uma medida aqui de vibração, esse aqui é um acelerômetro que está preso por um cabo aqui, né? E aí eu deixo esse cabo aqui dessa maneira, né? E se eu não tomo cuidado, essa viga aqui, imagina que isso aqui é uma viga presa num suporte, né? E aí tem um acelerômetro na ponta, então essa viga vai oscilar, né? E com isso vai oscilar esse cabo aqui. Agora repara que do jeito que está essa montagem, esse cabo vai oscilar e vai na medida que ele oscila, ele vai se arrastar ao longo dessa mesa aqui com algum atrito, tá? E aí o efeito que ele vai ter é adicionar, ou que ele pode ter, né? É adicionar algum amortecimento
na minha resposta, né? Um amortecimento que não é devido à estrutura, mas é devido basicamente à interferência do cabo aqui, tá? Então é comum eu às vezes prender esses cabos aqui com fita crepe ou algum tipo de fita na mesa, ou tipo manter eles de uma maneira que ele não vai interferir muito na minha medida ali. Tudo bem? No final é importante também, ou durante esse processo de aquisição aqui, é importante ter uma etapa de validação dos dados, né? Que eu fiz a minha aquisição ali. Então, tipicamente, eu tento gravar a maioria dos meus dados no tempo, né? Para fazer meus processamentos, né? Mesmo que eu tenha algum tipo de processamento em tempo real, então imagina que eu estou ali todo o tempo estimando aquela FRF, a gente vai falar sobre isso mais à frente no curso, mas é interessante eu conseguir, se eu puder, gravar esses dados no tempo, né? Porque pode ser que aconteça alguma coisa na minha edição, na minha identificação, que seja meio estranha, né? E às vezes ocorreu algum evento físico que de alguma maneira eu posso correlacionar com esses dados, né? No tempo ali. Então, se eu tiver eles, é interessante, né? Sempre fazer uma inspeção crítica das séries temporais, né? Por mais que, tipo, poxa, eu só estou interessado na função resposta em frequência, no espectro desse sinal, tá? É sempre interessante, na medida que você está fazendo a aquisição, olhar para a sua série temporal, ver se ela está sendo adquirida de maneira adequada, se ela está dentro do alcance dinâmico, se eu não tenho um erro de quantização, né? Você vai perceber que o sinal no tempo, quando o erro de quantização é grande, que ele está meio como se ele fosse pixelado, né? Então, imagina que eu tenho uma imagem, que eu tirei uma foto lá com baixa resolução, ela fica pixelada, né? Eu tenho um fenômeno bem parecido também no meu sinal no tempo, tá? Então, por exemplo, se eu tô. Outra questão, né? Eu tô olhando meu sinal no tempo ali, então eu tô medindo um fenômeno periódico, então o meu sinal no tempo ele tá com cara de periódico, né? Parece que tem outra coisa interferindo, eu tenho. A cara do ruído tá muito forte, né? Problemas de estacionariedade, né? Também no meu sinal, então às vezes eu tô, sei lá, fazendo uma medida ao longo do dia, né? E eu posso ter uma variação muito brusca de temperatura, ou algum, sei lá, vento, se eu estiver num ambiente exterior, né? Que está alterando de uma maneira que eu não estou levando em consideração na minha medida, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso daqui, tá? Checar sempre clipping, né? Tipo, muitos dos sistemas aí de aquisição, eles já têm um indicador de clipping, né? Então, às vezes, se eu pego um sinal, adquiro, e ele extrapola ali, né, o alcance dinâmico, ele dá um alerta de tipo assim, tive clipping, geralmente acende uma luz vermelha, ou dá algum tipo de alerta, né? Enfim, já falei aí do alcance dinâmico, né? Se eu tenho algum ruído de fundo excessivo, spikes, eu tenho de repente alguns picos espúrios aí aparecendo no sinal, né? Problemas de pico de rede elétrica, esse é um problema muito comum aqui em laboratório, principalmente no Brasil, a qualidade da rede elétrica não é, tipicamente, né, não é muito legal em laboratórios, então às vezes eu tenho que tomar cuidado para melhorar a qualidade da rede elétrica dentro do laboratório, né? Tendências espúrias, né, de drift e offset, isso aqui depende muito do tipo de sensor que eu estou usando, então pode ser que ele tenha que ter um tipo de carga inicial, né? Então se você medir no tempo um sensor que eu aciono ele precisa de um tempo para atingir uma certa carga de carregamento, às vezes com um condicionador, né? E aí eu tenho que esperar ele acertar isso e estabilizar, né? Então isso aqui chama de drift, né? DC offset é quando o valor médio do meu sinal é diferente de zero, né? Mesmo quando eu não esteja medindo nada, né? Então isso também às vezes é uma característica aí do meu sensor que eu tenho que corrigir, né? Enfim, vários outros fenômenos aqui que é interessante a gente ver talvez em laboratório alguma dessas coisas aqui que podem acontecer, né? Outra dica aqui é sempre faça alguma análise da amostra, né? Então pega o meu sinal no tempo, calcula a média. Então ele é um sinal, ele é uma coisa que eu estou medindo, o fenômeno que eu estou medindo, eu espero que ele tenha média zero, ele tenha uma média de diferença de zero. Dá uma olhada no espectro do meu sinal, se ele tem algum problema, né? Faz uma PDF, né? A partir de um histograma, ver se era aquilo que você estava esperando mesmo. Então sempre desconfie daquilo que você está medindo, tá? Basicamente essa é a dica aí. Tudo bem.
E aí, para finalizar, né, a gente falou da conversão analógico-digital, mas tipicamente eu quero fazer o contrário também, né, que é converter um sinal digital para um sinal analógico. Isso acontece quando eu quero usar um atuador, por exemplo. Então, sei lá, eu eu calculo algum sinal no meu computador a partir de um algoritmo, né? E aí eu quero jogar isso para um atuador na minha estrutura, né? Então eu quero fazer lá um ensaio de identificação, né? Por exemplo, para calcular, para estimar FRF, né? E aí eu quero injetar uns tipos de sinal no tempo na minha estrutura para aplicar um algoritmo de identificação. Então isso é um cenário que pode acontecer, né? Então uma pergunta importante que a gente tem que fazer, que a gente se faz aqui é possível recuperar o meu sinal contínuo no tempo, né? A partir dessa minha amostragem, de um sinal amostrado aqui a cada delta segundos, né? Então, sim, né? Tipicamente a gente consegue, né? E aí quem mostra que isso é possível de maneira ideal é esse teorema de Shannon aqui, né? Então imagina aqui que eu tenho um sinal que ele foi amostrado sem eles, né? Obviamente. Então, o que acontece lá? Se eu tenho um sinal sem um aliasing, a gente já viu que o fato de eu amostrar ele, eu tenho uma periodização em frequência, né? Então, se eu amostrei ele sem aliasing, cada um desses períodos aqui da frequência, eles vão estar separados, né? Então, eu não vou ter nenhuma interferência dos períodos adjacentes aqui. E aí, se esse é o caso, para recuperar o meu sinal no tempo, eu passo uma janela retangular no domínio da frequência, né? Deixa eu só pegar aqui uma caneta. Então eu posso aplicar aqui uma janela retangular no domínio da frequência. E aí, com isso, eu tenho de volta esse cara aqui, né? Só que não basta eu aplicar a janela retangular, tenho que aplicar ela e levar. Como é que eu falo? Eu tenho que reescalonar essa amplitude aqui, né? Porque lembra que eu tinha esse problema aqui. Então, reescalona essa amplitude, que aí, ou seja, aplica uma janela retangular nesse intervalo aqui, definido pela minha taxa de amostragem, né? E o zero em todos os outros lugares aqui, tá? Então, fazer isso aqui no domínio da frequência, né? É equivalente a fazer essa multiplicação aqui no domínio da frequência. E aí a gente já viu que uma multiplicação no domínio da frequência é equivalente a uma convolução no domínio do tempo, tá? Ou seja, aquela multiplicação no domínio da frequência vai virar essa convolução aqui no domínio do tempo, né? Então, convolução entre aquela minha janela de aquisição vezes o meu sinal da minha janela de aquisição com o meu sinal amostrado XS, como a gente já definiu aí anteriormente, né? E aí, como a gente já viu, aquela janela retangular tem uma relação aqui no tempo com essa função do tipo sinc, né? E a gente viu também que o meu sinal amostrado no tempo, a gente conseguiu definir ele a partir de uma função do tipo trem de impulsos unitários, né? O trem de delta de Dirac ali, onde a gente representou dessa maneira aqui, tá? Então, aplicando tudo isso aqui na definição, né? O meu sinal no tempo recuperado a partir do meu sinal amostrado, né? Filtrado aqui com aquela janela retangular, é equivalente a essa convolução, né? Que, onde eu tenho aqui esse h de t, que é essa função sinc, e o x de s, que é esse somatório aqui, definido pelo trem de impulsos unitários, como a gente viu lá atrás, né? Então, a gente aplica aquele truque que a gente sempre faz, né? Isso aqui é meio difícil de calcular, mas se eu troco a integral pelo somatório, né? De lugar aqui, né? Eu vou ter que essa função aqui para integrar, que é uma função complicada, mas eu tenho um delta de Dirac aqui, então eu simplesmente aplico aquele meu teorema da amostragem, né, ou de peneiramento que a gente viu, que é a integral dessa função, aqui eu tenho uma função f, né, vezes delta de t menos esse termo aqui, na verdade é o contrário, né, porque eu estou integrando em delta, delta menos esse termo aqui, então o valor dessa função nesse termo aqui. Basicamente é isso que a gente tem nesse somatório, né? Então eu vou ter esse somatório aqui, que o meu sinal recuperado no tempo é um somatório de menos infinita mais infinita em n,
de cada valor amostrado no tempo vezes essa função do tipo sync. Repara que ficou uma coisa meio esquisita, né? Qual que é a cara disso daqui? Então, tenho aqui esses pontinhos em azul aqui são o meu sinal amostrado, né? O meu sinal azul é o sinal que eu quero recuperar. Então, olhando aqui para a minha expressão, eu vou ter que, para cada sinal, para cada n amostrado aqui, né? Eu vou ter o meu sinal amostrado xn delta, que é esse valor, vezes essa função sync aqui no ponto, né? E aí, repara que ela vai, no tempo t aqui, esse termo vai ser zero, então eu vou ter o meu valor máximo do sync, e aí ela oscila com cruzamentos de zero de acordo com 1 sobre a minha taxa de amostragem aqui. Tudo bem? Faço esse processo para o ponto seguinte, né? Nesse caso aqui, acho que vai ficar mais fácil de ver no anterior, que vai ser a mesma coisa. O valor da minha amostragem no ponto, vezes a função sim, que é onde ela vai oscilando aqui. E aí eu somo a contribuição de todos esses termos, né? Então, somando a contribuição dos infinitos termos dessa minha amostragem, eu consigo recuperar de maneira integral o meu sinal no tempo, tá? Para cada um desses caras aqui que estão acontecendo. Então, uma operação meio difícil de fazer na prática, né? Então, o que o teorema de Shannon está dizendo para mim é que, ok, eu consigo recuperar integralmente o meu sinal no tempo a partir do meu sinal amostrado, né? Desde que eu tenha tido cuidado com o aliasing, tá? Só que eu consigo fazer isso somente com esse somatório de menos infinito até mais infinito. E aí esse é o meu teorema da amostragem de Shannon, né? Que a gente consegue escrever dessa forma aqui mais geral, tá? Então, repara que isso não é muito, esse resultado é muito interessante, é muito importante, né? Mas ele é pouco prático, assim, no fundo, para eu fazer isso, por exemplo, em tempo real, né? Na medida em que eu vou aplicando. Então, na prática, usa um que a gente chama de um conversor de ordem zero, né? Ou Zero Order Holder, um ZOH aqui. O que é um conversor de ordem zero? Ele é um cara que ele pega o meu sinal aqui amostrado num certo ponto, e aí ele mantém o meu valor contínuo até que eu chego na próxima amostragem, né? Então ele vai ficar com essa cara aqui do meu sinal, tá? Então eu pego o meu sinal aqui discretizado, aplico um conversor analógico digital com um zero order holder, tá? Um segurador aqui de ordem zero, e aí eu vou recuperar o meu sinal no tempo dessa maneira aqui. Então repara que ele não é exatamente o sinal que eu quero, né? Mas ele tem esses picos, esses cantos aqui, tá? E aí esses cantos aqui, tipicamente eles têm um problema no espectro, eles têm uma representação no espectro de mais altas frequências, né? Então imagina que eu tenho lá uma onda quadrada e para eu representar esses cantos adequadamente, eu tenho que ir adicionando termos de frequência de ordem superior, né? Lembra quando a gente fez esse exemplo lá na série de Fourier, tá? Então eu consigo melhorar esses cantos aqui aplicando um filtro passa-baixa no sinal e suavizo ele de maneira regular aí, de maneira que eu aproximo adequadamente ou aproximo da melhor maneira possível o meu sinal no tempo, tá? Enfim, então basicamente esse é um jeito mais prático e mais rápido de fazer aí esse tipo de conversor analógico digital. Tá? Tem outras maneiras aqui, mas esse aqui é um princípio mais básico e interessante de fazer, né? Então repara que na prática ali na sua plaquinha de conversor provavelmente não vai estar implementado aqui o teorema de Shannon, mas vai estar implementado alguma coisa desse tipo aqui, né? Tem, esse aqui acho que é talvez um mais básico aí que tem pra gente ver. Tá, e aí a gente finaliza a aula, né? A gente viu aqui o teorema da amostragem ideal, nos 3 tópicos, né, via aquele modelo de trem de impulsos unitários. A gente viu que o sinal amostrado ou discretizado no tempo, ele torna-se periódico na frequência, né? Então, amostrar no tempo periodiza o meu sinal em frequência, né? E com isso eu tenho efeitos de aliasing, né? Então, para evitar isso, a gente tem que ver que a taxa de amostragem deve levar em conta a largura de banda do meu sinal, né? Isso
porque senão isso introduz um erro na representação em frequência e impede a reconstrução do sinal, como a gente viu aqui no teorema de Shannon, né? Na prática, a gente sempre vai usar um filtro anti-aliasing, porque eu nunca sei qual é a largura de banda do meu sinal, né? Por isso que eu estou medindo no fundo, tá? A gente viu lá a conversão analógica digital, que ela introduz erros de quantização e altera o meu alcance dinâmico, né? Introduz um alcance dinâmico do meu sinal, então eu tenho que tomar cuidado com isso. E a gente falou sobre a conversão digital analógico, né? E a gente estabeleceu aqui que o teorema de Shannon mostra que existe uma maneira de fazer uma recuperação ideal do meu sinal, né? Mas na prática a gente usa uma coisa um pouco diferente aí. Alguns seguradores de ordem zero, pode ter de ordem maior, e tem outras técnicas aí para fazer esse tipo de conversão também, com algum tipo de pré e pós condicionamento, tá? Então eu encerro aqui essa aula, muito obrigado.